Os automóveis provocam fascínio há mais de um século. Sua história de sucesso no Brasil é repleta de altos e baixos, de conquistas históricas de todos os protagonistas do setor, principalmente dos inquietos trabalhadores metalúrgicos. No programa de hoje vamos conhecer a história da indústria brasileira de automóveis até o início dos anos 2000. Quer uma carona para acompanhar essa história? Vamos! Nunca foi tão fácil comprar um carro zero no Brasil como nos últimos anos. Financiamentos de longo prazo, juros mais controlados. Todos os dias, milhares de automóveis estreiam nas ruas das nossas cidades. São cerca de 14 mil por dia no país. Muita gente feliz com carro novo. E houve uma mudança brutal no poder aquisitivo da população. A indústria cresceu 8, 9% por ano nos últimos 8, 9 anos, todo ano crescendo, o que é evidentemente fantástico. No momento da crise econômica de 2008 e 2009, foi um momento em que o mundo inteiro ficou assistindo a crise passar e fazendo medidas recessivas, né? Demissões, corte de impostos, né? Aumento de impostos, aliás, corte de investimentos públicos, etc. O Brasil fez o contrário. Aumentou o investimento público, reduziu impostos e incentivou a volta do crescimento. Então fez uma medida anticíclica diferente dos outros. Todo mundo tem seu carrinho, né? E aumentou o número de quem tem carro novo. Como também aumentou o número de quem usa hoje avião, né? E assim por diante. O governo Lula foi fundamental nessa estabilização e nesse crescimento. Os populares, com motor de cilindrada 1000, sem itens de segurança importantes, como airbags e freios ABS, e sem sofisticação, chegaram a quase 60% do mercado no início dos anos 2000. Atualmente, a participação desses veículos caiu para cerca de 40%. A partir de 1º de janeiro desse ano, 100% dos veículos produzidos no Brasil, de forma obrigatória, terão airbag duplo e ABS. Vamos conhecer um pouco da história da indústria automobilística nacional. Ela começou com a simples montagem de veículos a partir de peças importadas em 1919 em São Paulo, com a produção do Ford modelo T, que ficou conhecido como Ford Bigode. A General Motors começou em 1925 e se montavam lá os Chevrolets e outros produtos da época, como a denominação que nós dávamos de CKD. CKD era um kit que vinha dentro de uma caixa para produzir um automóvel. Por causa da Segunda Grande Guerra, a importação de automóveis ficou parada. E no fim dos anos 1940, em São Bernardo, a Varam Motores começou a montar veículos da americana Nash e da italiana Fiat. Nesse mesmo pátio, a francesa Cinca montou alguns dos primeiros carros fabricados, já com parte das peças produzida no país. A Willys Overland, também em São Bernardo do Campo, montava o Jeep. Havia também a Carmanguia, a Ford. Em São Paulo, na década de 1950, a DKW Vemag também produzia os seus primeiros automóveis. Em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, surgiram as Romizetas, um carro de concepção peculiar, com 70% das peças produzidas no Brasil. À beira da Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, foi instalada a Volkswagen no final da década de 1950, a maior montadora do país durante décadas. O então presidente Juscelino Kubitschek tinha como meta fazer o país crescer em 5 anos, o que cresceria em 50. A indústria automobilística entrou com tudo, pelo bem e pelo mal. Ela produziu o fim do trilho no Brasil. Mas a política do Juscelino foi de, entre aspas, importar as montadoras, e aí as locais que estavam aqui, elas desapareceram, né? No final dos anos 50, com o projeto do JK, há um grande acordo, na verdade, entre as indústrias automobilísticas internacionais e o Brasil.
E a proposta, então, é que você trouxesse essas indústrias automobilísticas para cá, para montar carro aqui. E concebia a indústria automotiva como o carro-chefe do plano de metas. De fato, ele conseguiu. O resultado desse projeto todo de desenvolvimento foi a atração de cerca de 11 empresas fabricantes de veículos. Ao final do seu governo em 61, já estavam instaladas aqui dentro. Todos esses carros fabricados na época tinham tecnologia hoje considerada obsoleta em relação à segurança, desempenho, frenagem, poluição do ar, conforto, consumo de combustível. A precariedade tecnológica dos carros brasileiros perdurou por décadas, enquanto a indústria automobilística mundial avançava. Durante o regime militar, que se iniciou em 1964, a importação de automóveis foi dificultada. E por falta de concorrência com os importados, a indústria nacional não se preocupava em investir em tecnologias modernas. E não é que era proibido importar, mas os impostos eram para mais de 100%, coisa assim. A indústria no Brasil, primeiro, ela estava reduzida nas montadoras naquele momento a basicamente 4 montadoras. Volkswagen primeiro, depois a GM e a Ford, depois a quarta, que foi a Fiat, que se instalou no meio da década de 70. O país se industrializa em finais de 60 e começo de 70 a níveis próximos aos grandes países do mundo. E esse é um momento importante. E dentro desse projeto, o complexo automotivo, o setor automotivo, ele é um setor estratégico. Ele é um setor estratégico não por conta só do automóvel, do caminhão, do ônibus, mas porque a cadeia de produção dele é uma cadeia muito longa, que começa lá na siderurgia e termina lá na concessionária. Acho que essas células que foram se formando na indústria automobilística, elas facilitaram, digamos assim, o surgimento do movimento de reivindicação e dentro dele do próprio processo de greves. Você sabia? O engenheiro americano Henry Ford, criador da Ford e da linha de montagem, defendia o trabalho para pessoas com necessidades especiais? Claro que foi a pressão, foi o grito dos trabalhadores. Nós temos direito, nós queremos negociar, nós vamos negociar.